No capítulo anterior, Django vê várias flechas vindo em sua direção. Rapidamente ela usa seu escudo para defendê-las. Em uma velocidade incrível ela ataca os figurantes com sua espada. Eles então comentam que essa garota era muito rápida e que sendo assim será difícil para eles contê-la, pois o outro time está sendo muito agressivo. E rapidamente agarra a maga pelas costas e usa sua adaga para eliminá-la, fazendo sair um forte brilho. Então em seguida a maga é teleportada para fora da arena, deixando ela chateada. A cavaleira, ao ver sua maga ser eliminada em questão de segundos, ela comenta que isso é ruim para eles. Após terminar de eliminar os figurantes, e a animada diz que só precisou dela e Jiang para eliminá-los. Então Lin Muyu sorri bastante orgulhoso de Yi por ela ter se tornado mais forte. Então no outro dia é dado início à segunda rodada de combates. O mago esqueleto lança sua habilidade Tormenta de Gelo no gladiador, e após ele ser atingido ele grita desesperado pedindo cura. Mas após ele cair bastante ferido, ele olha para trás assustado e se pergunta por que ele não foi curado. Mas ele não avista ninguém, e em choque por não ver seus colegas ele se pergunta se a única habilidade daquela criatura foi capaz de eliminar todos seus colegas em questão de um instante. Então Lin Muyu, ao ver que o gladiador ainda estava na arena, ele lança novamente o ataque do mago esqueleto nele, fazendo o gladiador gritar ao ser atingido. Meng então pergunta se Deus Bai havia permitido que o garoto Lin Muyu se destacasse assim, e Deus Bai fala que ele tinha discutido isso com ele, e eles não podem permitir que os gênios do passado morram em vão, e que o garoto Lin Muyu aceitou ajudá-los, e aquele velho do outro lado também concordou usar Lin Mohan como isca para atrair as cobras venenosas. Tango vê Lin Muyu com dois guerreiros esqueletos ao lado dele. Ele diz para Lin Muyu não achar que esses dois esqueletos serão o suficiente para vencê-lo, pois ele ainda tem várias habilidades que não utilizou e se ele usá-las. Mas logo Lin Muyu invoca seu exército de guerreiro esqueleto, deixando Tang sem acreditar, fazendo com que ele desista da luta. Logo é anunciado que o time vencedor é o time de Lin Muyu, levando a galera à loucura gritando o nome de Lin Muyu. De repente alguém aponta para algo mandando todos olharem. Então após Lin Muyu olhar ele avista vários itens brilhando. Lin Muyu comenta que parece que essa será a recompensa para o campeão da competição. Então ele diz que só irá dar uma olhadinha mais a fundo nesses itens quando ele se tornar o campeão. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram os outros vídeos, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Finalmente chegou o dia das finais e Jiang, preocupada, comenta que era como esperado, que as únicas equipes que sobraram foram o país Yi, o país de Yang e o país de Shengo das Terras Sagradas. Então ela se pergunta qual será o oponente deles, mas então a equipe se aproxima deles e Jiang diz que aquelas pessoas são da equipe do país Yi, e o líder da equipe deles é chamada Nai Nai, uma emissora divina com classe exclusiva do país Yi. Nai Nai é uma profissional de nível 29 e ela se aproxima de Lin Muyu calmamente. Então ela diz para ele que era um prazer conhecer o senhor Lin Muyu do reino de Shenxia, e em seguida ela diz que o país Yi estava bastante interessado na profissão do senhor Lin Muyu. Então ela diz que gostaria que Lin Muyu se unisse ao país Yi. Em seguida, Nai Nai diz que se Lin Muyu aceitar o seu pedido, ela irá atender qualquer desejo que o senhor Lin Muyu desejar. Jiang e Mion ficam irritados, então Yi, furiosa, chama Nai Nai de rapariga safada, mas logo Lin Muyu diz para Nai que ela não precisa perder seu tempo tentando conquistá-lo, pois ele não estava interessado nisso. Então Nai Nai dá as costas para ele, mas antes de sair ela pede para Lin Muyu pensar em sua proposta com carinho, pois se ele quiser ela pode fazer até a folhinha verde. Logo em seguida dá início à batalha, e rapidamente um cavaleiro toma a frente de Nai Nai a protegendo, e logo em seguida ela invoca um tipo de espírito de um homem serpente. Então em seguida Lin Muyu invoca seu mago esqueleto e pergunta se essa garota era um Shikigami, e o mago esqueleto lança ataque naquela criatura, e após ele ser atingido a criatura apenas abre a boca e engole o ataque de Lin Muyu. Então Nai Nai comenta que esse ser é um deus da serpente da face humana do país e que ele era capaz de devorar ataques elementais. Então ela diz para Lin Muyu que seus ataques serão ineficazes contra ele. Lin Muyu então diz que nesse caso ele irá utilizar ataque físico, e em seguida ele invoca seus guerreiros esqueletos. Mas Nai Nai comenta que ela havia estudado os vídeos da luta de Lin Muyu e que ela tinha planejado algo contra ele. Então em seguida ela usa sua habilidade de posse do espírito divino. Então o grande javali entra no corpo do cavaleiro, fazendo-o gritar ao receber aquele poder, e em seguida ele ativa a habilidade de provocar grupo, fazendo com que os guerreiros esqueleto de Lin Muyu ataquem ele. Mas após ele ser atingido, ele defende o ataque do guerreiro esqueleto, mas após defendê-lo, faz com que o guerreiro esqueleto seja empurrado para longe, mas o cavaleiro também é empurrado junto. Impressionada, Nanai comenta que esse guerreiro esqueleto do senhor Lin Muyu era tão poderoso que foi capaz de empurrar um cavaleiro possuído por um espírito do deus da força. Mas logo ela ativa sua habilidade de fortalecimento de posse,
deixando aquele guerreiro ainda mais forte, criando uma poderosa aura ao redor dele. Então o cavaleiro usa seu escudo para atacar o guerreiro esqueleto de Lin Yu, e a plateia fica impressionada se perguntando que tipo de classe era essa dessa garota, pois todos os esqueletos de Lin Yu foram restringidos por ele. Então os figurantes se perguntam se será dessa vez que Lin Yu irá perder. Nai Nai diz para Lin Yu que parece que os guerreiros esqueletos deles não são tão obedientes assim, mas Lin Yu não entende porque ela havia falado isso. Então ele comenta que nem sequer tinha dado ordem para eles ainda, e ele se pergunta se isso deu algum tipo de confiança para ela. Em seguida, Nanai usa sua posse do espírito divino novamente, e ela mostra sua aranha para Lin Yu. Então a aranha possui o mago aumentando seu poder, e em seguida ele usa sua habilidade que prende os guerreiros esqueletos de Lin Yu. Então Nanai diz para Lin Yu que agora com os ataques elementais deles são ineficazes, e os guerreiros esqueletos deles estão sob o controle dela. Ela pergunta se Lin Yu tem mais algum truque na manga. Então ela diz que caso contrário, ela acha que ele irá perder agora. Mas Lin Yu pergunta a Nai Nai se era tudo isso que ela podia fazer. Então, sem entender o motivo de Lin Yu ter falado isso, ela pergunta como assim. Mas de repente ela e os outros são aprisionados. Então ela olha para o mago dela e diz que isso é uma maldição. Então ela se pergunta por que eles não conseguem quebrá-la. Mas de repente Lin Yu se aproxima deles e o guerreiro tenta se mexer para defender Nanai, mas é impossível. Então após Lin Yu passar por ele e chegar perto dela, Nanai pergunta como Lin Yu conseguiu fazer isso. E a plateia fica sem acreditar perguntando o que houve, pois em um momento Lin Yu estava em desvantagem por não conseguir atacá-los. Em um instante ele havia virado o jogo e agora ele que estava ditando as cartas. Então um deles comenta que foi graças a essa maldição que Lin Yu havia jogado em Nai Nai e nos outros. Lin Yu olha para Nai Nai e diz que as habilidades da classe dela eram inúteis em seres vivos. Então ele pergunta se ele não estava certo que esses caras que estavam com ela eram todos mortos-vivos. Assustada, Nai Nai pergunta como Lin Yu sabia disso. Então ele responde que era porque ele era um necromante, e em seguida Lin Yu ativa sua chama da alma. Nai Nai desesperada grita dizendo que seus subordinados precisam mover para fazer algo contra Lin Yu, e a plateia comenta que nunca imaginou que aquele guerreiro mago era o marionete de Nai Nai. Então eles comentam que sabia que tinha alguma coisa de errado neles, pois eles eram muito esquisitos, e os figurantes se perguntam que tipo de classe maligna era essa, que utilizava profissionais mortos como marionetes. Mas Nai Nai, ao receber o ataque de Lin Yu, começa a gritar, e em seguida todo o corpo dela é consumido pela chama. Mas de repente ela desaparece, fazendo Nanai se perguntar se ela havia perdido, e Nanai se pergunta se a dor dela de sentir a alma sendo incinerada também era uma habilidade de necromante. Então ela diz que seria ótimo para o país e ter alguém assim como o Senhor Lin Yu. Logo é anunciado que o time de Lin Yu venceu a partida, e Jiang diz para ele que a equipe campeã do torneio de equipe será decidida hoje, mas ela não sabe quem eles irão enfrentar na última partida. Momentos depois, a plateia grita dizendo que o gladiador estelar de Shango das Terras Sagradas havia perdido, e parece que eles foram derrotados por outro time da Universidade de Xiajing, que era o time de Xu Sheng. Xu Sheng, ao ver os adversários sendo teleportados para fora da arena, ele comenta que tinha avisado para eles que a diferença de poder entre eles era grande. Então em seguida os figurantes começam a se retirar do local, e Xu Sheng olha para seu parceiro de time. Então ele comenta que após essa vitória eles haviam ido para a última partida. Então ele pergunta quem era o oponente deles. Ele pergunta se era do país Yang ou do país Yi, mas aquele cara responde que parece que será contra o time de Lin Yu. Então Xu Sheng pergunta como assim o time de Lin Yu havia conseguido ir para as finais. Ao avistar ele fala para Lin Yu que ele não precisa descansar. Então ele diz que sabe que Lin Yu também não precisa, pois ele quer eliminar Lin Yu o quanto antes e colocar suas mãos no pergaminho. Xu Sheng diz para Lin Yu que ele não perderia tempo nesse campeonato tedioso se não fosse pelo pergaminho. Então Lin Yu olha para aquele figurante e fala que nesse caso seria bom eles começarem logo, pois ele também estava com pressa. Em seguida eles entram na arena e a plateia comenta que essa será a última partida e que com certeza ela será épica. Então ele se pergunta quem seria mais forte, o time de Xu Sheng que derrotou Chengdu das Terras Sagradas, ou o time de Lin Yu que ele havia vencido o país sozinho. Eles dizem que ambos os times são da Universidade de Xiajing, e que já esperava algo assim da universidade mais poderosa do Império. Então eles dizem que essa universidade é incrível. Mion, preocupada, pergunta a Jiang se eles realmente não irão ajudar Lin Yu. Jiang diz que ela acredita que eles seriam apenas um fardo para o calouro Lin Yu, e que era melhor eles não fazer nada a não ser assistir à luta. O time de Xu Sheng murmura comentando que aquele cara era petulante, pois ele havia entrado novamente na arena sozinho para lutar contra eles. Então eles dizem que Lin Yu irá se arrepender por ter tomado essa decisão, mas Xu Sheng ordena para que todos se afastem deixando sua equipe sem entender. Então ele explica que conhece Lin Yu e sabe o que ele havia fazendo na universidade, ajudando as pessoas na dungeon para farmar pontos. E ele pergunta como Lin Yu ousa fazer uma coisa dessa.
Então ele disse que a universidade não era para essas coisas. Então Xuxeng disse que ele estava muito desapontado com ele, mas Lin Muyu apenas olha para Xuxeng ficando em silêncio. Então Xuxeng disse que era muita humilhação para ele ter que frequentar a mesma universidade que Lin Muyu. Já sem paciência por ouvir essas baboseiras, Lin Muyu pergunta se Xuxeng tinha algum parafuso a menos, pois o que ele ganha pontos tem a ver com ele. Então Lin Muyu mandou Xuxeng fazer um check-up do cérebro dele e parar de ficar latindo feito um cão rabugento. Curioso, Xuxeng pergunta o que Lin Muyu havia dito. Então Jiang olha para Yi e comenta que isso era estranho, pois isso que Lin Muyu falou soou muito familiar para ela. Então Yi diz para Jiang não olhar para ela assim, pois Lin Muyu não tinha aprendido isso com ela. Xuxeng começa a conjurar magia e diz que já estava na hora da ação. Então Lin Muyu invoca seus guerreiros esqueletos, e Xuxeng diz que esses espíritos malignos dos mortos-vivos será punido pela sua luz sagrada. Então ele lança seu ataque em Lin Muyu, causando uma grande explosão. Mas a armadura de osso de Lin Muyu é ativada, bloqueando o ataque de Xuxeng. Então Lin Muyu comenta que esse é um ataque espiritual, pois parece que Xuxeng estava tentando afetar seu espírito logo no início do combate. Então ele diz que isso era uma pena, pois não terá efeito nenhum contra ele. Xuxeng fica animado ao ver Lin Muyu sendo atingido por seu ataque. Então em seguida ele manda Lin Muyu morrer e lança sua habilidade lâmina de luz, mas ao acertar Lin Muyu ela se quebra, deixando Xuxeng assustado se perguntando como isso era possível. Mas antes que ele possa fazer algo, o guerreiro esqueleto já estava quase em cima dele e prestes a atacá-lo. Mas ele rapidamente ativou sua habilidade onda de luz sagrada, empurrando o guerreiro esqueleto para longe. Então Lin Muyu disse que esse mago da luz sagrada tem apenas a aparência, pois a habilidade dele até parece ser poderosa, mas quase não causa dano algum. Em seguida Lin Muyu invoca seus magos esqueletos, mas Xuxeng toma um susto ao ver que os guerreiros esqueletos de Lin Muyu já estavam em cima dele novamente. Então ele comenta que isso era impossível e pergunta como a luz sagrada não purificou esses mortos-vivos. Xuxeng fala que admite que subestimou Lin Muyu, e em seguida ele é atingido pelo ataque do mago esqueleto, e furioso Xuxeng ativa seu escudo de luz sagrada, mas de repente ele sofre outro ataque, fazendo Xuxeng acreditar que agora será o seu fim. Galera, obrigado a todos que assistiram até aqui, peço que deixem um like e se inscrevam no canal, além de deixar um comentário falando se a gente deve continuar com a nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui e até a próxima aventura.